Administração da produção significa gerenciar processos. Vou repetir, administração da produção significa gerenciar processos. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de administração de empresas e hoje, especificamente, esse conteúdo faz parte de outra sub-playlist que é a administração da produção. E aí eu estou utilizando este livro texto base, caso você tenha interesse, o link dele está na descrição. Então, administração de empresas, a faculdade em si, e são muitas disciplinas, mas basicamente ela tem alguns eixos. Então, esses eixos são os seguintes: teoria geral da administração, a parte mais teórica. Depois temos também a administração de recursos humanos, administração estratégica, administração da produção, administração de marketing e administração financeira. São estes os principais eixos. Tem outros temas e outras disciplinas, mas basicamente muitas das disciplinas elas estão alocadas nestes eixos. E hoje, então, como eu disse, administração da produção, estou utilizando este livro. E o assunto de hoje é administração da produção significa gerenciar processos. Dentro de cada operação, vamos ver o que o texto tem a nos dizer sobre isso. Dentro de cada operação, os mecanismos que transformam inputs em outputs são chamados, vou repetir isso aqui. Dentro de cada operação dentro de uma empresa, seja uma indústria, seja um comércio, seja um serviço, seja o que for. Dentro de cada operação numa empresa ou numa instituição, os mecanismos que transformam os inputs, ou seja, as entradas, em outputs, ou seja, as saídas, são chamados de processos. Então, tudo que utiliza essas entradas na empresa, até que isso se transforme numa saída, entrou alguma coisa e saiu outra coisa, tudo isso se chama processos. Isso de que utiliza as entradas para transformar numa saída, são os processos. Processos são, abre aspas, o arranjo de recursos que produzem alguma mistura de produtos e serviços. Fecha aspas. Observe o funcionamento de cada operação e você verá que ela é feita de vários processos que podem ser chamados de unidades ou departamentos, que são, por sua vez, versões menores da operação maior a que pertencem. De fato, qualquer operação é constituída de uma coleção de processos interconectados. Como tais, são eles os blocos fundamentais de todas as operações. E aqui agora ele traz uma tabela que eu já expliquei em maior detalhe ou maior detalhamento no vídeo anterior. E essa tabela ela demonstra como uma ampla variedade de operações pode ser descrita, segundo essa perspectiva teórica que ele traz, de que para qualquer processo, ou seja, para qualquer operação, melhor dizendo, sempre tem entradas, um processo de transformação e uma saída. Os inputs, os processes e os outputs. Bom, essa tabela eu vou tentar descrevê-la rapidamente também, até como forma de revisão do último vídeo, para a gente entender melhor o que significa isso de entrada, processos de transformação e saída. Eu acho que eu vou citar aqui, para não ficar um vídeo longo, acho que eu vou citar apenas um exemplo, ou dois, porque o título da tabela é o seguinte: algumas operações descritas em termos de seus processos. Então a operação, por exemplo, de uma linha aérea. Pense numa empresa, uma linha aérea. Quais são as entradas desta operação de linha aérea? Pensa na Gol, por exemplo, na Boeing, na Azul. As entradas para constituir essa operação. Quais são as entradas para que isso ocorra, para que funcione a operação de linha aérea? Primeiro, as entradas são o avião. Segundo, os pilotos e a equipe de bordo. Terceiro, a equipe de terra e os passageiros e carga. Todos esses elementos são entradas desta operação, que é a linha aérea, no caso a Gol, por exemplo. Quais são os processos de transformação agora de todos esses elementos de entrada? Vamos pensar no avião, por exemplo. Realizar o check-in dos passageiros, transportar passageiros e carga pelo mundo e cuidar dos passageiros. Esses são os processos que transformam, então, aquelas entradas agora para uma saída. E qual seria a saída? Quais são os outputs de uma operação de linha aérea, como, por exemplo, a Azul, a Gol? A operação de saída é passageiros e cargas transportados. Então o passageiro entrou, sofreu um processo de transformação e ele saiu. Portanto, os passageiros e cargas são outputs. E um outro exemplo, uma fábrica de comida congelada. Aqui na tabela ele também traz o exemplo de uma loja de departamento, pense numa van da vida. E também traz um exemplo aqui de um órgão público, no caso a polícia, né? Mas vamos pensar agora num fabricante de comida congelada. A operação é essa, então, uma empresa que fabrica comida congelada.
Quais são as entradas dessa operação? Pense nas entradas para que ocorra. Lembrando, entrada, processo de transformação e saída. A entrada é o quê? Comida fresca, os operadores de todo esse processo, tecnologia de processamento de alimento, ambientes congelados para estoque de alimentos. Aqui são apenas algumas entradas, tem outras, né? Tendo essas entradas, o que ocorre agora no processo de transformação? Então, existe no processo de operação ou de transformação, compra de insumos, preparação da comida em si, congelamento da comida e o empacotamento. E qual que é a saída, afinal de contas, desta operação de como uma fabricante de comida congelada? A saída nada mais é do que a comida congelada, a venda em si. A comida congelada é a saída, é o produto final disso, né? Então, essa foi a ideia do vídeo de hoje, para a gente entender um pouco sobre administração da produção. Significa gerenciar processos. Todos esses processos, os processos de entrada, os processos de operação ou de transformação e os processos de saída também. No próximo vídeo eu quero continuar o texto sobre 3 níveis de análise das operações. 3 níveis de análise das operações. Ou seja, entrar em um maior detalhamento sobre entrada, transformação e saída. Input, transformação e output. Valeu! Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei com maior detalhamento essa tabela inteira, falando sobre as operações de linha aérea, de loja de departamento, de polícia e fabricante de comida congelada. Valeu!